Capítulo 35. Apogeu. Mais tarde, Napoleão culparia seu casamento com uma arquiduquesa austríaca por sua ruína, referindo-se a ela como aquele roseiral que não deixava ver o precipício. Havia alguma verdade nisso, uma vez que as alegrias do casamento o distraíram e seus frutos o enganaram, com consequências fatais. Ele estava apaixonado por sua nova esposa e parecia se deliciar com a posse dessa garota de sangue imperial, pura, jovem, submissa e ao mesmo tempo lasciva. Em um relatório a seu imperador, Metternich caracterizou Napoleão como um bom homem de família, com aqueles sotaques que se encontram com mais frequência nas famílias italianas de classe média. Mas o paternalismo latino dera lugar à deferência, e vinha agora matizado de Gemütlichkeit pelos austríacos. Ele ordenou que telas de batalhas contra os austríacos fossem retiradas dos palácios imperiais e encomendou paisagens de Schönbrunn e Luxemburgo, onde Maria Luísa fora criada. Se Josefina ele repreendia por atrasos, no caso da nova esposa, Napoleão esperava obsequiosamente. Ele, que jamais passou mais de 40 minutos à mesa, passou a ficar sentado pacientemente, enquanto ela mastigava um a um os 7 pratos de uma refeição. Ela se entediava com as tragédias de Corneille e Racine, que ele adorava, e por isso ele assistia a comédias que desprezava. A deferência dele era tanta que Maria Luísa chegou a confessar a Metternich que achava que ele estava um pouco intimidado com ela. Napoleão saía para caçar com mais frequência do que antes, principalmente para se exercitar e se cansar um pouco. Ele corria em seu cavalo para onde quer que lhe desse vontade, para desespero de Berthier, que no papel de grão-caçador planejava a caçada de forma meticulosa. Isso não impediu que ele ganhasse peso, e os mais próximos sentiam que Napoleão estava ficando mais lento e entrando em declínio físico. Ele não estava comendo mais que o normal, então deve ter havido outra causa para que ele tenha caminhado rumo à obesidade. Já se argumentou de maneira convincente que provavelmente se tratava de uma falha em sua glândula pituitária, que pode afetar homens por volta dos 40 anos, levando a ganho de peso e redução do tamanho dos genitais, algo de que ele também sofria, segundo exames pós-mortem. Sua carga de trabalho, apesar da redução, continuava impressionante. No passado, Napoleão estava o tempo todo na estrada, obcecado em cuidar pessoalmente das coisas. Agora viajava menos. Ele jamais tinha passado tanto tempo em Paris e seus arredores. Muitos viam nisso um avanço. No banquete de casamento, em abril de 1810, Metternich propôs um brinde ao rei de Roma, o título tradicionalmente usado pelo herdeiro do Sacro Império Romano. O brinde do chanceler austríaco sugeria que a monarquia Habsburgo havia cedido seus direitos ao novo imperador do Ocidente e que a antiga luta entre a Casa da Áustria e a França havia acabado. Isso implicava que o nascimento de um rei de Roma selaria uma paz duradoura. E assim que se confirmou que a imperatriz estava grávida, as pessoas começaram a orar. Quando ela entrou em trabalho de parto, na noite de 19 de março de 1811, a corte se reuniu nas Tulherias, enquanto os doutores Corvisart e Dubois
assumiam o controle, auxiliados por 2 cirurgiões. A expectativa tomou conta da cidade. A bolsa de valores fechou e muitos patrões deram o dia de folga aos funcionários. O nascimento seria anunciado, assim como acontecia no caso de vitórias e de grandes eventos, por tiros de canhão. 21 tiros, caso fosse menina, e 100 para um menino. Na esplanada em frente aos Invalides, os canhoneiros da Guarda Imperial preparavam as armas e esperavam pela ordem para disparar. Eles tiveram de esperar a noite toda, pois o parto foi difícil. Napoleão ficou ao lado da cama da esposa, desde o momento em que o trabalho de parto começou, perto das 7 da noite, dando sinais de angústia com a dor dela. As dores diminuíram perto das 5 da manhã e ela dormiu, e ele foi tomar um banho. Pouco depois, um nervoso doutor do Bois subiu às pressas a escadaria secreta para contar a ele que havia complicações, uma vez que o bebê estava numa posição ruim. Napoleão perguntou se havia riscos, e o médico respondeu que a vida da imperatriz estava ameaçada. Esqueça que ela é a imperatriz e trate dela como faria com a mulher de um comerciante da Rue Saint-Denis. Napoleão o interrompeu, acrescentando: e seja o que for que aconteça, salve a mãe. Ele se vestiu e se juntou aos médicos ao lado da cama dela, acalmando-a enquanto Dubois pegava o fórceps. Os pés do bebê saíram primeiro, e foi necessário algum tempo para que a cabeça saísse. Durante esse intervalo, Maria Luísa gritava tanto que Napoleão chorava. Perto das 8 da manhã, o bebê nasceu. Contente por ver que a mãe estava fora de perigo, Napoleão pegou a criança no colo e foi ao salão adjacente, onde os dignatários do Império esperavam, de olhos turvos, depois da longa vigília. Olhai o rei de Roma, ele declarou. Um criado correu pelos salões e saiu para pegar seu cavalo, que estava à espera, para dar ordens aos canhoneiros. Ao primeiro tiro, a cidade ficou paralisada. As pessoas abriram janelas e saíram das lojas. Carruagens e carroças estacionaram. Pedestres pararam. Os primeiros 21 tiros foram disparados com vários segundos de intervalo, para que todos pudessem contar. Quando o 22º soou, ouviu-se pela cidade um longo grito de alegria que atravessou-a como uma corrente elétrica. Nas palavras de uma senhora. Em seguida vieram os 78 tiros restantes, em rápida sucessão, e o toque dos sinos de todas as igrejas de Paris. Um relatório da polícia observou que 2 porteiros em Le Halles, que estavam prestes a entrar em vias de fato, pararam ao ouvir o primeiro disparo e se abraçaram ao 22º. Até mesmo adversários do regime e inimigos de Napoleão se alegraram. Para muitos, isso parecia que o futuro estava assegurado e que uma Pax Gallica recairia sobre a Europa. Em um poema dedicado a Maria Luísa, Goethe representou sua união com Napoleão em termos cósmicos, referindo-se a ela como a bela esposa da paz. Naquela noite, enquanto a população de Paris celebrava, a criança foi batizada de acordo com os ritos da família real francesa. A mesma condessa de Montesquieu, que criou os filhos de Luís XVI, foi designada como governanta. Na manhã seguinte, sentado em seu trono, Napoleão recebeu as congratulações do Senado, do Legislativo e das demais instituições do governo e da administração, do corpo diplomático e das autoridades municipais, depois do que eles o acompanharam para ver o bebê
num berço doado pela cidade de Paris, onde havia uma imagem da glória segurando uma coroa, com uma águia subindo rumo a uma estrela que representava Napoleão. Nos próximos dias choveram congratulações de todos os cantos do império e de todas as cortes estrangeiras, à exceção daquela de St. James. Além da satisfação que sentiu com o nascimento de um herdeiro, Napoleão ficou emocionado como todo homem fica com a experiência da paternidade. Ele imediatamente enviou um pajem para informar Josefina sobre o nascimento. Ele pode até mesmo ter levado a criança mais tarde a Malmaison para que ela a visse. Napoleão continuava sentindo profunda afeição por ela, e todos os anos depois do divórcio, ele lhe enviava 1 milhão de francos além do acordado. Quando Molière informou que Josefina queria mais 3 funcionários, Napoleão disse a ele que não a fizesse chorar e deixou que ela tivesse o que queria. Ele havia sonhado que Maria Luísa a aceitasse como amiga e que poderia acomodar as duas em sua vida, mas, de acordo com Hortense, foi derrotado pelo ciúme da mais nova. A sensação de que as bênçãos da paz estavam prestes a descer sobre a França era aumentada pelos numerosos retratos de Napoleão como figura paterna da nação e como pacífico homem de família. Uma gravura publicada em Viena mostrava uma cena de natividade, com Maria Luísa como a Virgem, o filho de Napoleão como um menino Jesus, os reis da Saxônia, Baviera e Württemberg como os 3 reis magos, e os outros governantes da Confederação do Reno como pastores, e pairando em uma nuvem, o próprio Napoleão como Deus Pai, declarando: "Este é meu filho amado." Em 9 de junho de 1811, Napoleão e Maria Luísa foram no coche da coroação a Notre-Dame para o batizado cerimonial do filho. O bebê de 2 meses foi batizado pelo cardeal Fesch numa igreja lotada por todo tipo de autoridade. A isso se seguiu um banquete no Hotel de Ville, em que Napoleão, sua consorte e a realeza presente se sentaram à mesa, usando suas coroas. Seguiu-se um baile na corte, e no Champs-Élysées, fogos de artifício, comida e vinho de graça, e dança para o povo de Paris. Agora começa a mais bela época do meu reinado, Napoleão declarou pouco depois do nascimento de seu filho, e as aparências pareciam sustentar a afirmação. Miot de Melito, que foi a Paris para o batizado depois de uma ausência de 5 anos, ficou atônito com as mudanças na cidade. Em toda parte pôde ver novas edificações, pontes e monumentos. Percorreu elegantes quais e espaços abertos. Visitou o Louvre e outros museus e se impressionou com a magnificência da cidade. Paris, com suas ruas largas, edifícios grandiosos, fontes e jardins, era apenas o centro do qual 14 grandes estradas imperiais e igual quantidade de estradas menores, com apoio de 202 vias auxiliares, irradiavam até os pontos mais distantes do império. O tempo de viagem foi reduzido pela metade durante o governo de Napoleão, e com uma rede de 1.400 estações para a troca de cavalos, com 16.000 animais, as Messageries Impériales podiam transportar pessoas e correspondências a uma velocidade sem precedentes. O telégrafo havia sido estendido até Amsterdã, Mainz e Veneza. Havia um plano de ligar o rio Sena ao Báltico com um novo canal. Decretos foram emitidos para a limpeza do Fórum Romano e para a dragagem e terraplanagem do Tibre, e, depois do nascimento do rei de Roma, para novos aposentos imperiais no Capitólio. Antuérpia, Milão e outras cidades espalhadas pelo Império receberam melhorias ou,
como no caso de La Roche-sur-Yon, foram construídas do zero em áreas carentes. Paris se gabava de ter a maior biblioteca do mundo, mas dezenas de bibliotecas públicas surgiram em cidades de porte médio, cada uma funcionando como sede de uma sociedade literária e/ou científica. O Império e seus estados aliados viram um espetacular crescimento industrial, estimulado pelo bloqueio que excluía a competição externa, com o desenvolvimento de indústrias metalúrgicas no nordeste da França, na Bélgica e na Saxônia, e de indústrias têxteis na França e no norte da Itália, e da indústria de açúcar de beterraba ao longo do norte da Europa. O Império Francês, com seus 130 departamentos que iam de Amsterdã a Roma, e sua população de 40 milhões, de uma Europa que no total tinha 170 milhões de pessoas, era a maior potência do continente, e para o observador externo, parecia destinada a permanecer assim. Porém, na verdade, sua estrutura era tremendamente falha e tinha profundos problemas. Embora continuasse a crescer no continente, o império encolhia no além-mar, perdendo suas últimas colônias para os britânicos. La Petite Terre, em 1808, La Désirade, Marie-Galante, Guiana, Saint-Louis, Santo Domingo, Santa Lúcia, Tobago, Martinica e as Antilhas dinamarquesas em 1809. Reunião, rebatizada Bonaparte em 1806, Guadalupe e Île-de-France em 1810 e Maurício, Tamatave e Seychelles em 1811. Napoleão pretendia construir até 100 novos navios, mas na pressa de chegar a esse resultado, madeira de má qualidade foi usada, ao passo que os canhões eram de tão baixa qualidade e com tal tendência a explodir, que os britânicos não usavam as armas que capturavam. Corsários franceses atacavam navios britânicos, tomando 519 botins em 1806 e 619 em 1810, mas isso não fazia nem cócegas no patrimônio naval dos britânicos, e com a introdução de comboios, até mesmo isso foi reduzido. Os verdadeiros problemas eram econômicos. Os grandiosos projetos de Napoleão e o esplendor imperial exigiam dinheiro, e as necessidades dele continuavam aumentando. O orçamento subiu de 859 milhões de francos em 1810 para pouco mais de 1 bilhão no ano seguinte. O custo do exército subiu de 77 milhões para 500 milhões de francos. A corte ficava com uma fatia maior da receita do que sob Luís XVI antes da Revolução. Napoleão aumentou impostos e impôs tarifas aduaneiras e outros meios de taxação indireta, que mais do que duplicaram em 5 anos, ao mesmo tempo que tentava economizar, eliminando gastos imaginários. Ele passava horas inspecionando contas, somando números e se regozijando ao descobrir uma discrepância de poucos francos. Discutia a necessidade de cada despesa e brigava com arquitetos, engenheiros e construtores, acusando-os de tentar trapacear e insistindo que qualquer pequena despesa extra-orçamentária fosse autorizada pessoalmente por ele, mesmo nos territórios dependentes, como o Grão-Ducado de Berg. Ele vasculhava as contas da corte em busca de desperdício e pechinchava com fornecedores. Mantinha em seus cadernos listas de tudo que havia autorizado e voltava a elas para conferir que nada tivesse sido feito sem autorização. Ao mesmo tempo, os orçamentos e as contas divulgadas eram tão fictícios quanto seus boletins. Os gastos militares eram imensos. No passado, as guerras pagavam a conta, e o tratado assinado depois de Wagram
trouxe enorme soma em indenizações. Parte da razão para o rigor de seus termos era o fato de a campanha ter sido mais cara do que as anteriores, em função do tamanho dos exércitos e da quantidade de materiais envolvidos. A guerra também foi mais cara em termos de baixas. A guerra na Península Ibérica se revelava igualmente dispendiosa e não trazia receitas. Napoleão fez um empréstimo com base na receita do Grão-Ducado de Varsóvia para financiar a incursão espanhola em 1808. Dinheiro a Beione até hoje é um provérbio na Polônia para se referir a riquezas imensas. Saqueou tudo o que foi possível e vendeu todas as propriedades da igreja em que pôde colocar as mãos. Enviou a maior quantidade possível de unidades não francesas para combater lá, para reduzir as despesas. Soldados da Westfália, Holanda, Polônia e Itália eram equipados e remunerados por seus respectivos governos, e suas baixas não impactavam a opinião pública na França. Mas a guerra se arrastou, e os custos para o tesouro eram crescentes. Ele pretendia retornar à Espanha no outono de 1809 para assumir o comando, expulsar os britânicos e impor ordem. Mas seu divórcio e o novo casamento desviaram sua atenção, e quando na primavera de 1810 descobriu as alegrias da vida com a nova esposa, adiou sua ida. Parecia não haver urgência, uma vez que a situação militar não parecia má. Joseph e Soult tinham ocupado Andaluzia e Sevilha, onde recuperaram todos os estandartes perdidos em Bailén. Suchet controlou Aragão e Massena empurrou Wellington de volta a Portugal. Mas a política de Napoleão de enviar soldados alemães, holandeses e italianos para servir na Espanha teve um efeito deletério, já que muitos aproveitaram a primeira oportunidade para desertar, criando um clima que influenciava os camaradas franceses, que também passavam para o lado inimigo. Joseph não tinha controle sobre as tropas francesas que deviam dar sustentação a seu governo. Berthier estava nominalmente no comando do exército da Espanha, mas permaneceu em Paris. Em fevereiro de 1810, Napoleão dividiu a Espanha em províncias militares, cujos comandantes tinham poderes extraordinários, o que, como não havia ninguém no comando geral, apenas dispersou ainda mais os esforços militares. O governo montado por Joseph era débil. Os impostos coletados por seus funcionários eram confiscados, e suas tentativas de impor sua autoridade se mostravam ineficazes. Em meados de 1810, ele estava em conflito com todos os comandantes que operavam na Espanha, e Napoleão o ignorava, sem jamais responder suas cartas. Joseph estava tão exasperado que, em certo dia de agosto, esvaziou um par de pistolas num retrato de Napoleão. Ele escreveu à esposa, Julie, dizendo que decidira ir embora da Espanha, vender Mortefontaine e encontrar um lugar longe de Paris, onde pudesse viver retirado. Joseph implorou a Napoleão que lhe permitisse abdicar, alegando que sua saúde não suportava o estresse. Ele foi a Paris, sem ser convidado, para o batizado do rei de Roma, a argumentar em favor da abdicação, mas ouviu que deveria voltar a Madrid e esperar que Napoleão assumisse o controle. Porém, a possibilidade de que isso acontecesse era cada vez menor, já que outros problemas econômicos e políticos ficavam maiores. Um deles era a severa crise econômica no início de 1811, que causou recessão no norte da Europa e atingiu a França com força, provocando múltiplas falências, aumento no índice de desemprego e greves, além de motins contra a conscrição militar e slogans contra a guerra,
rabiscados nos muros. Napoleão tomou medidas para fornecer alimentação emergencial aos pobres, mas ele precisava buscar novas fontes de receita, o que agravou uma situação internacional já difícil. A guerra econômica com a Grã-Bretanha prejudicava os dois lados, sem chegar a qualquer resultado. No mesmo momento em que a Grã-Bretanha começava a sofrer, a intervenção francesa na Espanha ofereceu a ela uma salvação. As colônias espanholas na América Central e do Sul aproveitaram a mudança de dinastia em Madrid para declarar independência e abrir seus portos a navios britânicos, criando um mercado para bens manufaturados britânicos. E se é verdade que a Grã-Bretanha foi prejudicada economicamente pelo bloqueio continental, o efeito sobre a França não foi muito melhor. O comércio marítimo murchou, os navios franceses apodreciam nos portos, e o tesouro ansiava por receitas alfandegárias. Sob pressão para encontrar novas fontes de receita, em 1809, Napoleão permitiu aos mercadores comprarem licenças para comerciar com a Grã-Bretanha, e pouco depois, o governo britânico fez o mesmo com respeito à França, à medida que o país ficava sem grãos. Assim, no final do ano, a França exportava conhaque, frutas, vegetais, sal e milho para a Inglaterra e importava madeira, cânhamo, ferro, quinino e tecidos. Isso transformou em piada o sistema continental e teve profundas consequências políticas, já que se tratava de um insulto ao principal aliado da França, a Rússia. Assim que seu casamento com Maria Luísa ficou acertado, Napoleão escrevera a Alexandre diplomaticamente, anunciando sua intenção. A carta dele cruzou no caminho com outra de Alexandre, informando que, embora ele ainda tivesse esperanças de que um dia as duas casas se unissem, a imperatriz viúva descartara a hipótese do casamento dele com a grã-duquesa Ana por mais 2 anos, em função da idade dela. Foi uma recusa educada, e Napoleão era quem deveria se sentir ofendido. No entanto, foi Alexandre quem ficou parecendo ter sido feito de tolo. Ele tinha defendido a aliança com a França, contrariando uma opinião pública hostil na Rússia, e agora a impressão era de que seu aliado o esnobara. O anúncio do casamento austríaco também sugeria que Napoleão estava conduzindo em paralelo negociações com a Áustria, o que fazia surgir a dúvida sobre o que mais poderia ter sido acordado. A Rússia age apenas por medo? Metternich disse a Napoleão durante sua visita a Paris para o casamento em março de 1810. Ela teme a França. Teme nossas relações com a França. E com o medo gerando mais medo, irá agir. Ele estava certo. Em Tilsit, Napoleão declarara a Alexandre que não havia pontos de atrito entre os interesses da França e os da Rússia, e que ele não pretendia estender a influência francesa para além do Elba, acrescentando que a área entre o Elba e o Niêmen deveria permanecer como zona neutra para amortecer confrontos. No entanto, ele havia estabelecido um satélite francês ali, e um satélite bastante provocativo. A criação do Grão-Ducado de Varsóvia em 1807 foi vista na Rússia como o primeiro passo para a restauração do Reino da Polônia, o que trazia à tona a possibilidade de a Rússia ter de abrir mão, parcial ou totalmente, de 463 mil quilômetros quadrados, com uma população de cerca de 7 milhões de pessoas, adquirida quando a Polônia foi liquidada. Muitos poloneses, fossem ou não cidadãos do Grão-Ducado, de fato viam nele o núcleo de uma Polônia restaurada.
Quando a Áustria entrou em guerra com a França em 1809 e o exército polonês do Grão-Ducado invadiu a Galícia, a parte da Polônia governada pela Áustria, patriotas locais se ergueram em apoio. No Acordo de Paz, Napoleão permitiu que apenas uma parte do território liberado fosse acrescentada ao Grão-Ducado e concedeu a maior parte à Rússia. Era um meio-termo tipicamente napoleônico. Decepcionava os poloneses sem pacificar a opinião pública russa, que via nisso um segundo passo da restauração polonesa. Napoleão jamais pretendeu restabelecer a Polônia. Todas as declarações dele, em contrário, datam de um período posterior, quando ele tentava manter os poloneses a seu lado ou salvar sua reputação. Na época, ele rejeitou a ideia com firmeza e repetidamente. Via a Polônia como um corpo morto e não achava que os poloneses fossem capazes de reorganizar o país como um Estado viável. Mas ele não podia abrir mão de uma imensa fonte de soldados, a maioria deles para combater na Espanha, e por isso incentivava os poloneses a pensar que ele defendia a causa deles. Alexandre queria que Napoleão assinasse uma convenção se comprometendo a não permitir a restauração da Polônia e que pegassem armas contra os poloneses caso eles viessem a tentar isso. Napoleão respondeu que, embora pudesse declarar sua oposição à recriação da Polônia, não tinha como impedir isso, nem iria tentar. Assinar o texto sugerido pela Rússia seria comprometer a honra e a dignidade da França. Nas palavras dele ao ministro das Relações Exteriores, Champagny, dezenas de milhares de poloneses tinham combatido ao lado dos franceses por mais de uma década, inspirados pela esperança de uma pátria livre e convencidos da simpatia da França por sua causa. Em 30 de junho de 1810, ao receber um comunicado de São Petersburgo com uma lista de queixas e a retomada de uma exigência para que ele assinasse a Convenção sobre a Polônia, e adivinhando que a Rússia poderia não ter como manter o bloqueio contra os britânicos sem isso, Napoleão perdeu a cabeça. Convocou o novo embaixador russo, Príncipe Kurakin, um sujeito ridículo e ineficiente, conhecido em Paris como Le Prince Diamant, já que ele nunca aparecia em público sem estar coberto de condecorações e joias, o que era um testemunho eloquente de quão pouco Alexandre valorizava a melhoria das relações com a França. O que a Rússia pretende com essa linguagem? Napoleão perguntou. Será que eles querem guerra? Por que as reclamações contínuas? Por que essas suspeitas ofensivas? Caso quisesse restaurar a Polônia, eu teria dito isso e não teria retirado meu exército da Alemanha. Será que a Rússia está me preparando para a sua defecção? Vou estar em guerra com os russos, no mesmo dia em que eles fizerem as pazes com os ingleses. Ele então ditou uma carta a Caulaincourt, em São Petersburgo, dizendo que, se a Rússia o chantageasse e usasse a questão polonesa para buscar uma reaproximação com a Grã-Bretanha, haveria guerra. Era uma ameaça vazia, uma vez que era a última coisa que ele queria. Alexandre, por outro lado, começava a ver a guerra como inevitável. A sociedade russa se ressentia da aliança com Napoleão por associá-lo à revolução e ao ateísmo, e também por temer que ele recriasse a Polônia. Os tradicionalistas ortodoxos russos viam os católicos poloneses como as maçãs podres do cesto eslavo e os habitantes poloneses, daquilo que então eram as províncias ocidentais do Império, como uma quinta coluna da corrupção ocidental. Esses sentimentos se transformaram em paranoia quando, no verão de 1810, o povo sueco elegeu um francês
como príncipe e governante de fato. O rei sueco, Carlos XIII, estava senil e não tinha filhos, e na busca por um sucessor, os suecos procuraram um soldado francês que se tivesse distinguido e que pudesse ajudá-los a recuperar a Finlândia, perdida para a Rússia em 1809. Eles procuraram Napoleão, que sugeriu Eugênio, que recusou por não desejar abandonar sua fé católica, e assim, incentivados por Champagny, sugeriram Bernadotte. Napoleão não ficou exatamente feliz, percebendo que ele podia não ser cooperativo, mas presumiu que, caso não agisse como francês, ele seria um patriota sueco. Os inimigos naturais da Suécia eram a Rússia e a Prússia, e a França, uma tradicional aliada. Os sentimentos amistosos dos suecos em relação à França foram tensionados em função do sistema continental, mas a longa costa e a colônia pomerana no norte da Alemanha permitiram que eles o violassem. Também seria um alívio para Napoleão tirar Bernadotte do seu caminho. Na Rússia, a eleição de Bernadotte foi recebida com alvoroço. A derrota em Austerlitz, a derrota em Friedland, a paz de Tilsit, a arrogância dos embaixadores franceses em São Petersburgo, o comportamento passivo do imperador Alexandre I em relação às políticas de Napoleão, essas eram feridas profundas no coração de todo russo. Lembraria o príncipe Sergei Volkonsky. Vingança e vingança eram os únicos sentimentos que ardiam dentro de cada russo e de todos eles. Esses sentimentos eram reforçados pelas dificuldades econômicas causadas pelo sistema continental. A Rússia era pouco industrializada e dependia de importações de diversos itens de uso cotidiano. Esses itens agora precisavam ser contrabandeados via Suécia ou por meio de portos menores da costa russa no Báltico. As exportações do país, principalmente madeira, grãos e cânhamo, eram volumosas e difíceis de contrabandear. O rublo russo perdeu até 25% do valor na comparação com a maior parte das moedas europeias, o que tornou o custo dos bens importados exorbitante. Entre 1807 e 1811, o preço do café mais que dobrou. O açúcar se tornou 3 vezes mais caro e uma garrafa de champanhe passou de 3,75 para 12 rublos. Esse coquetel de orgulho ferido e dificuldades financeiras produziu críticas cada vez mais violentas às políticas de Alexandre, e o único modo de responder a isso era romper com Napoleão. Ele vinha aumentando e modernizando seu exército desde Tilsit, e em dezembro de 1809, quando ainda pretendia defender o casamento de Napoleão com sua irmã, tinha começado a tentar subverter os poloneses com a promessa de autonomia sob a égide russa. A colheita de 1810 foi ruim na Inglaterra, e isso coincidiu com uma queda dramática no valor da libra esterlina. Napoleão apertou o garrote econômico, elevando ainda mais as tarifas sobre importações licenciadas. A Grã-Bretanha tinha dificuldades econômicas e ele estava convicto de que podia levar os britânicos a uma mesa de negociações em seus termos. Sendo assim, em outubro de 1810, instruiu Caulaincourt a determinar que a Rússia também elevasse suas tarifas. Isso deixou Alexandre com poucas opções, exceto desafiar abertamente o sistema. Em 31 de dezembro, ele abriu os portos russos a navios americanos e impôs tarifas sobre bens manufaturados franceses importados por terra até a Rússia.
As mercadorias britânicas, em pouco tempo, estavam chegando em grande quantidade à Alemanha, vindas pela Rússia. O sistema continental estava em frangalhos. Napoleão não podia aceitar isso. O sistema colonial tem uma posição suprema no pensamento dele. Ele está mais apaixonado por isso do que nunca. Observou seu secretário Fain. Em sua determinação de que todos os pontos de importação fossem controlados, Napoleão anexou os portos hanseáticos. Em janeiro de 1811, ele fez o mesmo com o Ducado de Oldenburg, cujo governante era pai do cunhado de Alexandre. Ofereceu como compensação uma outra província alemã, mas a proposta foi recusada. Alexandre ficou furioso e se sentiu pessoalmente ofendido. Seu suposto aliado agora espoliava membros de sua família. Ele precisava agir, ainda que só para manter as aparências. É preciso que o sangue volte a correr, disse a sua irmã Catarina. No início de janeiro de 1811, Alexandre renovou suas tentativas de conquistar os poloneses, ou pelo menos garantir que eles ficassem neutros, enquanto seu ministro da guerra, general Barclay de Tolly, fazia planos para um ataque ao Grão-Ducado, seguido por um avanço sobre a Prússia. Alexandre tinha 280.000 homens prontos e calculava que, caso os poloneses e os prussianos se juntassem a ele, poderia chegar ao Oder com 380.000 soldados antes de Napoleão poder reagir. Napoleão estava bem informado e levou a ameaça a sério. Ordenou a Davout, que comandava as forças francesas no norte da Alemanha, que se preparasse para a guerra e determinou que os poloneses no Grão-Ducado de Varsóvia se mobilizassem. Considerei que a guerra tinha sido declarada, afirmaria mais tarde. Num relatório enviado a Francisco, em 17 de janeiro de 1811, Metternich afirmou que, na sua opinião, a guerra entre a França e a Rússia era inevitável. No mesmo relatório, ele afirmava que a restauração da Polônia seria desejável caso, como compensação por ceder o restante da Galícia, a Áustria recuperasse o Tirol, parte de Veneza e da Ilíria. Isso reforçaria a posição austríaca nos Balcãs, ao passo que uma Polônia restaurada serviria como amortecedor contra a agressão russa. A Áustria rejeitou as ofertas diplomáticas russas destinadas a garantir o apoio do país contra a França, temendo a expansão russa nos Balcãs e sua influência crescente na Europa Central. A aliança estratégica entre Áustria e França eram cartas marcadas. O tratado que a Áustria assinaria com a França em 14 de março de 1812 tinha como objetivo o retorno dos principados do Danúbio para a corte otomana e deixava em aberto a possibilidade de recriação de um reino da Polônia. Em Paris, a fofoca era que Murat seria rei da Polônia. Não desejo entrar em guerra com a Rússia, Napoleão declarou ao conde Shuvalov durante uma conversa em Saint-Cloud em maio de 1811. Seria um crime de minha parte, pois eu estaria entrando em uma guerra sem propósito. E graças a Deus, ainda não perdi a cabeça. Não estou louco. Ao coronel Chernyshov, que o Tsar enviou a Paris com cartas a Napoleão, ele repetidamente afirmou não ter intenção de esgotar a si ou a seus soldados em nome da Polônia. Formalmente declarou e jurou, por tudo que considerava mais sagrado no mundo, que o restabelecimento daquele reino era a menor de suas preocupações. Mas essas declarações de boa vontade não bastariam.
Quando voltou a Paris, vindo de São Petersburgo, na manhã de 5 de junho de 1811, Caulaincourt encaminhou-se direto para Saint-Cloud e, minutos depois de chegar, foi levado à presença de Napoleão, com quem passou as 7 horas seguintes numa conversa que anotou naquela noite. Ele explicou a posição de Alexandre e alertou que o czar lutaria até o final, mas não se sujeitaria às exigências de Napoleão. Napoleão desdenhou disso, achando que era bravata, afirmando que Alexandre era falso e fraco. Ele não acreditava que a sociedade russa aceitaria os sacrifícios que isso implicava. Os nobres não desejariam ver suas terras devastadas em nome da honra de Alexandre, e era mais provável que os servos se revoltassem contra eles do que lutassem em defesa de um regime de escravidão. Ele entendia o abandono do sistema continental pela Rússia como traição e o aumento de sua força militar como uma ameaça à sua influência na Europa Central. Havia-se convencido de que Alexandre usava a questão polonesa e o comércio internacional como pretextos para romper a aliança e se aproximar da Grã-Bretanha, e que ele iria invadir o Grão-Ducado de Varsóvia no momento em que aparecesse a oportunidade. Caulaincourt ressaltou que Napoleão tinha duas opções. Devia dar a Alexandre uma parte significativa do Grão-Ducado de Varsóvia, ou seu território inteiro, ou ir à guerra com o objetivo de restaurar o reino da Polônia. Ele aconselhou o primeiro caminho, que, em sua opinião, garantia uma paz estável. Napoleão declarou que uma traição como essa aos poloneses seria uma desonra para ele e ajudaria os russos a se expandir ainda mais rumo ao coração da Europa Central. Napoleão desejava manter sua aliança com Alexandre, mas sem pagar o preço necessário, e queria manter a questão polonesa em aberto, sem ter de se comprometer com ela. Mas isso já não era possível. Ao tornar sua aliança com o czar o ponto central de seu plano para derrotar a Grã-Bretanha, Napoleão aumentou a importância da Rússia e suas contínuas tentativas de fazer com que Alexandre obedecesse às suas ordens levaram o czar a assumir um papel ainda maior nos assuntos europeus. A exasperação de Napoleão explodiu em 15 de agosto de 1811, seu 42º aniversário. Ao meio-dia, ele foi à sala do trono, nas Tulherias, cheia de autoridades da corte e diplomatas transpirando em seus uniformes e trajes cerimoniais, num dia particularmente quente. Depois de receber os cumprimentos, Napoleão desceu do trono e andou em meio aos convidados. Quando chegou ao embaixador russo, acusou a Rússia de estar reunindo forças militares na intenção de invadir o Grão-Ducado de Varsóvia, algo que descreveu como um ato aberto de hostilidade. O infeliz Kurakin tentou por várias vezes abrir a boca para responder, mas não conseguia uma brecha para falar, enquanto o suor escorria por seu rosto. Depois de provocá-lo por um tempo, Napoleão se afastou, deixando-o em estado de choque. Na manhã seguinte, após uma conversa com Maret, que sucedera Champagny como ministro das Relações Exteriores, ao longo do qual eles revisaram todos os documentos referentes à Rússia desde Tilsit, Napoleão concluiu que a França desejava a Rússia como aliada contra a Grã-Bretanha e que não tinha intenção de lutar contra os russos, uma vez que os russos não tinham nada que interessasse aos franceses, mas que não era possível comprar a amizade da Rússia se o preço fosse a traição dos poloneses. A França, portanto, precisava se preparar para a guerra para impedir que a Rússia partisse para a guerra. Sucessor de Caulaincourt em São Petersburgo, o general Lauriston foi instruído a explicar isso.
Napoleão não conseguia entender que havia colocado Alexandre em uma situação impossível e não acreditava naquilo que não desejava entender, que a não ser que ele recuasse, a guerra era inevitável. Ele também não queria encarar o fato de que a Rússia era estrategicamente invulnerável, sendo vasta demais para invadir e subjugar. A França, por outro lado, era altamente vulnerável, por já estar envolvida numa guerra na Península Ibérica e aberta a um ataque britânico em toda a sua costa. As possessões francesas na Alemanha e na Itália eram instáveis, uma vez que Napoleão ficava o tempo todo mudando fronteiras e reorganizando seus governos, e não era possível confiar em satélites como Nápoles. Os aliados da Confederação do Reno também só eram leais por necessidade. O sistema napoleônico como um todo estava ainda em fase de construção e sua organização final dependia de saber como ficariam as coisas com a Grã-Bretanha, que agora dependiam das soluções tanto na Espanha quanto na Rússia. Agindo taticamente, sem uma estratégia mais abrangente, Napoleão chegou a um impasse do qual só podia sair retrocedendo, algo que ele não estava acostumado a cogitar. Teria sido difícil imaginar qualquer obstáculo novo à prosperidade do imperador, e independente de qual tarefa ele se propusesse a realizar, as pessoas esperavam do mágico aquilo que nenhum homem seria capaz de realizar. Escreveu Victorine de Chastenay. Cercado por sua maison, que crescera e agora contava com 3.384 pessoas, Napoleão ficara isolado do mundo real. Bonniot, que tinha voltado a Paris depois de uma ausência de 3 anos, ficou impressionado pelo luxo da corte, mas percebeu que a mesa de Napoleão e as de seus ministros que eram suntuosamente servidas e atendidas por criados que cintilavam de ouro. O tédio imperava, uma vez que ninguém discutia assuntos de Estado como antigamente. Embora houvesse menos guardas à vista nas Tulherias e a segurança em torno do imperador fosse leve, o medo e a autocensura gritavam despotismo. As pessoas sussurravam ou ficavam em silêncio, e Napoleão podia ignorar verdades desagradáveis. Ele deve ter lido, como sempre fazia, o relatório policial de Lille, relatando que, em 2 de dezembro de 1811, aniversário de Austerlitz e de sua coroação, uma das grandes festividades nacionais do calendário napoleônico, os habitantes pareciam não saber qual a razão para a cidade estar iluminada e para as comemorações que estavam ocorrendo. Mas isso claramente não causou uma impressão profunda o bastante para levá-lo a refletir. Do seu ponto de vista, seu poder parecia ilimitado. Em 3 de novembro de 1811, Heinrich Heine, então com 14 anos, viu-o cavalgar entrando em Düsseldorf. Ele achou seus traços nobres e dignos. Seus traços nobres e dignos, como das antigas esculturas, e em seu rosto estavam escritas as palavras: não tereis outros deuses além de mim. Ele estava desafiando o próprio Deus. Quando, em junho de 1811, o Concílio de Bispos franceses, presidido por Feste, jurou fidelidade ao Papa, Napoleão o dissolveu e prendeu vários de seus membros na fortaleza de Vincennes. Em 3 de dezembro, emitiu outro ultimato, exigindo a aquiescência do Papa, cujo comportamento havia ferido sua autoridade imperial, e prendeu ou exilou mais membros do clero. O próprio Papa logo seria levado em carruagem fechada, viajando à noite rumo a uma prisão domiciliar, e até mesmo Feste seria exilado.
A essa altura, tropas se moviam por todos os cantos da Europa, com recrutas sendo treinados, armas, uniformes e suprimentos de todo tipo sendo armazenados. No entanto, Napoleão seguia negando sua intenção de ir à guerra. Para Metternich e muitos outros, a guerra parecia então inevitável, e a questão era apenas quanto ao significado que o resultado traria para a Europa. Independente de ele triunfar ou sucumbir, a Europa jamais voltará a ser a mesma. Metternich escreveu para Francisco. Este momento terrível, infelizmente, recaiu sobre nós graças à conduta imperdoável dos russos.